um só poder eterno sobre a cabeça de todo homem, a fim de, por fundamento da razão da mente de Cristo, que é a razão em caráter eterno, possa bem julgar, bem ponderar, bem projetar, bem considerar em tudo aquilo que fizer. Isto posto, na visão da mente de Cristo, por fundamento eterno de razão, todas as palavras dos profetas confirmam de um só vivo em eternidade, haver em vida. Tudo mais é apenas uma fantasia, é um virtual que vai se dissipar no momento oportuno. Assim, consideremos a palavra é o espírito do declarante. A palavra de quem um só é sobre a sua cabeça e por sua cabeça. De um só declara. Então, entendamos, a palavra é, em caráter eterno, a vida. Fora de um só, verdadeiro, não há vida. É apenas a presunção de alguém, da mentira, da fantasia, em presumir-se de autoridade em vida. Quando se tratam do andar dos tempos, que se tratam por história, vão aparecer nos tempos oportunos, nos seus devidos tempos, todas as mudanças que fizeram, diríamos, fronteiras, se essa palavra for propícia, fronteiras de um mover dos homens, desde que saíram do Oriente e caminham para o Ocidente. Nesse sentido, procuraram olhar o que lhe circundava, é a figura de um Adão. O Adão não tem ninguém por lhe aconselhar. O Adão agora tem toda uma leitura a fazer através de tudo que lhe circunda, e de maneira especial, os seres vivos. De maneira especial, céus e terra, água, rios, córregos, fontes e mar. Também vai tratar da visão do fogo, e que começa na visão do relâmpago, com poder e força. Mas muito importante é considerar que os homens vão dar nomes, vão usar de palavras, de forma tal que essas palavras propiciam contar ao outro das suas observações. E aquele outro, ao recebê-la, como que entesoura aquilo que lhe é dito. E assim, de um a outro. Um por receber e o subsequente por entregar. Também já falamos disso nos vídeos. Sucede que nesses graus de afastamentos, hoje, há milênios, desde que poderíamos contar ou supor onde o homem começa nesse caminhar de maneira mais mensurável, vamos dizer, através dos seus registros chamados históricos, ou registros através de buscas arqueológicas, o que seja, vamos denotar que nessa ocasião a forma de registrar as suas observações, aquilo que foi concebido, dar sentido,
usar uma palavra, ele usava através de formas de origem cuneiformes, no caso do Egito. Ou seja, as próprias figuras seriam representativas. Quando alguém imagina um totem, como podemos ver com clareza num totem da América do Norte ou de outros lugares, nota-se que o totem tem uma série de registros marcados, como fosse que é da mão de artífices que vão registrar certamente períodos do desenvolvimento daquele povo. Então, os totens passam a ser uma espécie de uma síntese da história do próprio povo. E, evidentemente, é um valor, embora poucos assim o tratem. Se diz que eles idolatravam esses totens, está a dizer, eles se referenciavam na sua própria tribo, no seu povo, para ter uma identidade de alguém que está vivo e participa desse povo. Assim, porque por lei ao homem, o homem necessita de um semelhante, observar o seu semelhante, e ao mesmo tempo, o semelhante corresponde à sua própria justificação, ou seja, a conferência. Ele se vê identificado com um modelo. Esse modelo, transcorrer dos tempos, determina sempre. Modelos manifestam através das formas exteriores, já que o íntimo de cada um não consegue conceber que seja observável de alguém de fora. Compreendamos. A palavra, então, diz, a palavra é o espírito de quem fala. A palavra é espírito, é vida. Então, a palavra é vida. A palavra é espírito. Se eu quero mudar a ordem chamada dos fatores, não alterei nada. E que eu se digo a palavra é espírito, ou se digo o espírito é vida, depois a palavra, estou dizendo do mesmo sujeito. Ou seja, o fundamental é o sujeito que em mim está. Quem eu sou? Essa é a questão central. Se denota, no transcorrer histórico, vão surgir hoje os que vão se tratar por teólogos, filósofos, mas antes que exista o teólogo e o filósofo, existe um grau de autoridade instituída que vai dar de fato como que é poder, para ele assim se declarar. Se é médico, vai ter que ter o diploma. Se é engenheiro, da mesma forma. Assim sendo, o próprio quadradinho do título é a expressão de alguém que lhe deu de uma entidade, de uma instituição que dá autoridade àquele que tem o tal diploma, o tal papel. Entendamos que temos hoje uma diversidade muito grande que eu vou chamar de partidos. É como se dissesse, cada nova profissão, ou uma nova consideração do que chamam de ciência, ou de que seja, ela gera um partido novo. Esse partido novo, ele vai agora vai levar aquela forma de pensar que é própria do corporativo. Quando se trata das ciências humanas, isso se trata muito bem identificado. Vamos denotar, por exemplo, que na área da engenharia, onde o homem tem aquelas pessoas vão obter uma forma de pensar muito ligada à lógica, então eles são um pouco mais afastados da questão política. Mas se você tratar de alguém que é um advogado, basicamente eu vejo que é uma preponderância no campo político os advogados e menos engenheiros. Porque no advogado já parte da pressuposição, pelos modelos existentes, que eles terão a autoridade de assim considerar de legislar, de interpretar as leis que regem uma sociedade.
Isso não é verdade. Isso é apenas um dolo da mentira que dá suporte a essa continuidade. Retornamos a compreender que dessas diversas ideias e proposições que vão formar os tais cursos, curso de psicologia, de psiquiatria, de teologia, de filosofia na áreas humanas e assim por diante, da psicanálise, essas vão ter também as outras correspondentes, como na área militar. Na área militar envolve polícia, envolve outros. E na área, eu chamaria de técnica, em que entra a mecânica, entra a arte de realizar uma construção e também de confeccionar um avião, confeccionar um automóvel e outros tantos utilitários. O que queremos dizer? Queremos dizer que a unificação do homem está no fato que todos nasceram dentro de uma família, todos eles têm pai e têm mãe. E, ao mesmo tempo, essa relação íntima, desde criança, é um elo muito forte que os liga. Mas, por incrível que pareça, embora exista esse elo, vai se tornando apenas uma forma aparente, na hora que o corporativo se impõe sobre a cabeça do filho de uma casa. É como ele é capaz de negar a própria família, porque ele é constrangido a ter que sustentar o próprio corporativismo. Isso é muito mais evidenciado na área da advocacia, da chamada direito ou da jurisprudência. Assim, considerando também, compreendamos que a unidade do pensar é a justa justiça. Ou seja, não poderia haver diferenças por ser psicólogo, isso ou aquilo, e que a justa justiça, ou um fator chamado afetividade, não seja comum. Então, o que falta para essa unificação? É o único poder chamado de conciliar. Conciliação. Então, em caráter universal, se não fosse, seria um partido, ou algo temporal que começa aqui, da vida de lá. Não, estamos tratando desse unificador, esse conciliador, é um caráter que vem antes que o homem estivesse colocado na Terra. É esse o fundamento e poder que nos dá capacitação de bem julgar. Se alcançamos este bem, alcançamos a plenitude da vida. Na plenitude da vida, não há mais grego, nem judeu, nem escravo, nem senhor, nem coronéis. Não. Por quê? Todos serão acolhidos de forma, de maneira comum, em ser agasalhado numa só e eterna justa justiça. Aí sim, estamos nós agasalhados. E as vestes que recebemos é a justiça. Essas vestes nos dão poder e cobertura, fortaleza, força. Não há como estabelecer nas ideias de direito essa possibilidade. Ela é apenas uma intenção, uma teoria, mas, se observar a prática e a confirmação histórica, ela não confirma a existência de um ser verdadeiro dentre eles. É nesse sentido que a história falha. Quando o historiador não consegue entender que dentro desses muitos eventos, eu tenho que descobrir quem é essa figura única, esse um só, quem é em caráter eterno e que é onde eu me acolho, porque eu me identifico com ele. Antes que assim o trate, a história não tem sentido e a vida não terá sentido. Uma vida sem sentido, como a de Roma, a máxima era esta: como todos morreremos, bebamos, comamos, nos divirtamos. Vai matar.
assim rolamos, rolamos, rodamos, rodas aparentemente vivas. Então, a partir desse ponto, ali o meu videozinho escureceu, mas eu vou clareá-lo. Onde é que está? O que realmente me veio pensar é a respeito de uma figura incrível. Veja, que nós falamos que o fato de pensar em caráter universal não me tira o poder de considerar aparentemente aquilo que os outros vão julgar que não pertence à minha área de trabalho ou do pensar. Não. O pensar em caráter eterno, segundo a mente de Cristo, me troco por segundo a mente de Cristo, vai me conduzir a tratar do meu área de trabalho que eu tomei para exercitá-lo dentro da sociedade. Mas, sempre por fundamento e princípio, estará os fundamentos da razão, em caráter eterno e em justiça, justa justiça. Esse é o conciliador. Então, aqui me veio perguntar, eu sou engenheiro civil, já estou com 64, 65 anos em engenharia, me formei aos 23 anos, estou com 86, essa não 63. Pois bem, então, nesse sentido, eu penso, olhando aqui uma figura que chama-se Adam Smith. Adam Smith é um ícone da economia. Aí diz, mas, afinal, se fala de Cristo, fala da religião, fala de quê? Eu falo do caráter eterno de Deus. Ao observar Adam Smith, eu vejo que ele se aprofundou de um só de quem vos falo. Ele fez. Não impedia de desenvolver toda uma proposição da economia. Porque o fundamento que ele vai colher é o fundamento que é próprio da natureza do homem. Como o homem vai, e tudo vai trazer para o homem. Fora dele, nada. Nada. Não existe nada. O homem é, vamos dizer, o depositório de todo o fundamento de razão, sentido da vida e as razões do porquê de tudo que lhe circunda. Adam Smith entrou nesta área. Observei que ele não escreveu a questão da economia solta. Ele vai falar da filosofia. Deixa eu abrir aqui alguns livros dele, para compreendermos. Vamos lá. Livros de Adam Smith. Vamos lá. Olha aqui. Riqueza das Nações. Esse é um dos livros fundamentais, é onde ele começa. Mas vai. Teoria do sentimento. E teoria por teoria. Nem comércio por comércio. Leituras sobre jurisprudência. Mas ele escreveu. O essencial. O essencial. Ensaios da filosofia. A mão invisível. Vamos então retratar o que pensou Adam Smith. Sim? Olhando os títulos, uma palavra só basta. Por quê? A mesma palavra que eu posso acolher. Desde que eu pense que é um fundamento só de razão. Assim, riqueza das nações. A pergunta fica, o que é riqueza? O que é o rico? E a figura contrapartida, o Lázaro. Essa questão do rico e do Lázaro, da economia, Jesus, o Cristo, já disse
O Adam Smith certamente ouviu ao ler, porque é universal. Aí vem sentimentos. Ele ouviu, não inventou nada. O que ele disser aqui deve ter palavras de muito maior qualidade que de um Freud. De um Freud. Ele tem uma amplitude maior de observação, sabendo que é um só poder, onde ele pode acolher o que ele possa dizê-lo. Se o Freud se acolheu no Marx, começou mal. Compreendamos? Já partiu do erro. Ele não está em erro. Ele está partindo dos fundamentos. Claro, abre a questão. Já dissemos em outros vídeos. A questão vai se denotar sempre que quando se trata de jurisprudência, ou seja, poder de juízo e prudência, para bem julgar, é um poder que não vem do homem. Assim, na hora que o homem, no seu corporativo, se julga ele por poder, se torna a podridão de Brasília. É uma evidência. Vai apodrecer, não tem vida em si mesmo. Para não perder o caminho, o retorno, eu não posso afastar da visão da economia a mim. O que é uma economia solta? Apenas por teoria. Ou por algo que não me acolheu. Não é nada. É só número e engano. Ainda hoje pela manhã, tratando da questão do Natal, que está chegando, tenho feito uma relação entre Hanukkah, a festa das luzes, e a figura do presépio. Já não vemos mais em lugar nenhum. Vamos ver pinheiros artificiais, com muitas bolinhas, e um monte de coisas próprias da vaidade, debaixo do pinheirinho. Me traz a memória de um chamado homem de Deus. Ele foi dito, vai lá e mostre que o altar que lá está é um altar que está prestando culto aos ídolos. Admoeste aquele que está estendendo a mão para cultuar aquilo lá. Também foi dito, mas não volte de onde viesse. Porque, num certo sentido, todos viemos desse quadro horroroso daquele que vai prestar culto aos ídolos. Aquele agora homem de Deus saiu daquela condição. Agora tem a revelação, a percepção da verdade. Não poderá mais retornar pelo mesmo caminhar, não tem mais lugar para isso. Mas tem uns que voltam. E aí vem a perdição de vez, não tem mais possibilidade de arrependimento. Essa declaração é do filósofo Paulo, do rabino Paulo, aquele que sustentava a autoridade do templo. Então, retornando, queremos dizer que todas as áreas de profissão devem receber a educação da justiça, em justiça. E essa educação somente na mente universal, a mente de Cristo, que permite acolher do seu espírito e saber que esse espírito tanto conduz ao poder de alguém nos envolver uma obra chamada de grande obra, existe tecnologia, mas não afastar de fundamentos de razão. É uma evidência que aquele que tem fundamentos de razão e caráter eterno não farão uma fantasia apenas para dar suporte a um engano. Então, fiz menção que eu abri hoje aqui o Facebook, tem a figura aqui em Curitiba, onde era um lugar que tem caráter histórico ali no centro,
depois foi comprado pelo Bamerindos e agora está na mão do Bradesco. Então, todo ano, já vai por, sei eu, 10 anos ou mais, é festejado com luzes, com crianças cantando, passou a ser um referencial, vamos dizer assim, de turismo, para não dizer de cultura. Se usar a palavra cultura, já tem um grau de dificuldade. Não vai trazer, de fato, acréscimo de fundamento de razão. A razão não precisa ser acrescida. Ela é. Mas está lá. Então, com toda a fantasia dessa aposta, todo cheio de coisinhas luminosas, de luzes, bem lá no píncaro do templo, está lá a marca do Bradesco. O que é que eu vou dizer? Aí eu faço comentário, por si só já disse tudo. A imagem que mostra, nota que é morte, porque não tem vida. É uma figura do prédio, mas não tem uma pessoa que dê. Se tem duas, três, uma criança que fosse, eu consiga ver a criança no primeiro plano, não o prédio, não a criança, pronto. A criança vivifica tudo que está ali, não o prédio. Aí está a inversão. Quer vivificar o dono, como se fosse assim, o negócio do dinheiro, por si só, o banco por si só, ou seja, a economia em contraposição negam Adam Smith, querem sustentar no dono a economia. Claro, qual é a consequência? Agora a discussão das fontes de energia, tem que ser uma fonte limpa, tem que ser não sei o quê, não pode desmatar a árvore lá, não pode fazer isso lá. Uma série de considerações daqueles que já fizeram essa dificuldade geral. Aí viveram a época lá das valsas de Strauss, todo um principado. Estão compreendendo? E as colônias pagando preço. Estou falando por Adam Smith, do poder de um só, que me dá a palavra e sustentou a dele. Ouço, consigo entender Adam Smith. Ele estava além do seu tempo. Então, que mensagem nos traz hoje? A economia tem que ser reconsiderada ao fundamento bom de quem pensou. Em que ali vamos também perceber as luzes de que ele não disse. Aí sim, a economia se torna a razão de meu acolhimento e ao meu bem-estar, o acolhimento a todos. A mim, também aquele fará a mim, que não tem como no outro e eu fico de fora. Ou seja, Brasília come lagosta, se farta de lagostar e ao mesmo tempo nega a casa porque necessita. Usurpa, mais ainda, com o seu salário, moradia. Aí vem os salários paletó, salários não sei o quê, não sei o quê, que é uma bandidagem. Querer acolher justiça, ou seja, não há nessa geração poder de justiça. Não há. Pois bem, se fui até aqui e pensarmos na economia, que horas são 29, deixa eu ler um ponto só do Adam Smith. Mas é só abrir no Google. O Google tem informações, é uma concentração de pensar. Então, é bom que as pessoas usem no Google ou dá o nome de alguém e diga o pensador. Não importa saber o que ele pensa. Por exemplo, se eu pego alguém como aquele que
um Judas na figura de Floriano Peixoto, eu tenho que saber o que ele fez. Quais as palavras dele? As palavras dele anunciam o espírito que nele está. Claro, podemos dar de palavras enganosas, mas a palavra é o falante, mas também referenciado ao testemunho. Ora, se a palavra não confere com o testemunho, ele é tolo. Ele falseia a palavra, porque é simples. Então vai dizer, como repetimos ontem, que a palavra logos, a palavra. Então, trate logos por a palavra. Ela necessita de ter o seu sujeito. A palavra tem o seu sujeito, o seu verbo, ou seja, as suas ações correspondentes. E para ser a palavra, no sentido da palavra, esse sujeito tem que ser verdadeiro. Se ele é falso testemunho. Não fecha. Isso é que falta na visão do historiador. Não vai encontrar nada, isso só não tem sentido, porque não tem ninguém que tenha valor em verdade. Todos os propostos eventos ali tratados são eventos daqueles presumidos de poder e autoridade sobre os demais. Não tem mais medida, vão matar, como ocorreu com a figura de um Herodes, que está presente. Quando eu olho o Natal, não posso perder de vista a situação de um Herodes. Vou falar do Hitler, vou falar daquele. Pego Herodes e aproximo também ao crucificado. A Sukkah do Natal, eu faço uma aproximação dos juízos. É simples. Fica por conta de cada um dizer onde é que está a justa justiça e onde está o dolo e a falsidade. É simples. Não há dificuldade. Não precisa vestes de alguém, ser grego, não ser, ou ser aquele, não. Pronto, está definido. Compreendemos? Compreendemos? Então, a respeito da Adam Smith, deixa eu ler uma palavrinha só dele. Onde é que está o pensamento de Adam Smith? Está aqui. Ele vai tratar de qual a finalidade. Ele vai dizer que é a vaidade e não o prazer que mais nos interessa. Ele está partindo, já percebeu, de maneira do pensar, que a vaidade se sobrepõe ao prazer. A vaidade se sobrepõe ao prazer. Então, se eu pego a corte de Brasília, a vaidade se sobrepõe ao prazer. Daí a palavra do Adam Smith. Qual é a economia da corte de Brasília? Lá gostar, vinhos quilos, gasta a granel, precisa alguém que lhe ponha a toga. De economia? Tá vendo? Que economia? Não há economia na mentira. É farta. O dolo da mentira é uma fartura de mentirosos e mentiras. Não me engano. Está ali. Uma palavrinha da Adam Smith. Isso é de economia? Não. Essa palavra é em caráter eterno. É simples. Não tem como tirar. Então me digam o que há de erro na palavra dele. Talvez você se dedique, de fato, a ter o máximo de prazer do seu lado animal. Mas vamos dizer que isso é fundamento de vida? Ou isso é boa economia? Economiza a saúde? O que se economiza, afinal? Nada. Apenas se desgasta. Até chegar numa altura da idade, que aquilo se tornou vício. Ao tornar-se vício, esse se tornará um perigo para a sociedade de alguém. Quem de menor poder, de peso, etc., ele vai abusar.
Não tem mais poder em si mesmo de domínio. Estou falando de quê? Economia. Adam Smith. Vamos em frente. Qual a finalidade da avareza e da ambição na busca de riqueza, poder e proeminência? É dele. Não estou inventando nada. Qual é a finalidade da avareza e da ambição? A pergunta fica, ele está perguntando. Tem isso propósito? É fundamento? Não é. Mas ele está dizendo. Então veja que a economia não pode estar afastada do fundamento. O fundamento sempre será verdade. Numa economia em verdade, ela vai ser forte, mas não vai ser fundamentada na vaidade. Por exemplo, busquem saber qual é o percentual da economia americana, aquilo que é o essencial para o povo viver e aquilo que apenas supre a vaidade geral. Então, veja, alimentar a vaidade, Hollywood foi mestre. Alimentar a vaidade, a Globo, uma deformação de juízo às crianças, e se titulando de Criança Esperança. Está aí. Vamos ver só mais Madame Smith, eu vou parar no Madame Smith aqui. Quem quiser depois que acompanhe. O consumo é a única finalidade e o único propósito de toda a produção. Muito bom. Se o seu João não tem razão de se sentar na vaidade, não quero toga, nem lagosta. A pergunta fica: qual vai ser a minha necessidade de consumo? As minhas necessidades. O mais? Não é nada. Mas inverter os juízos e vão se tornar para a autoridade de justiça o caos. O caos. Detalhes pequenos estão mostrando provar o quê? Tem que provar a lagosta deles, de qual é a razão pela qual eles tanto apreciam. Por que está tomando a corte de Brasília e não pega outra referencial? Porque estão por cabeça. Não vou pegar aquela senhora que está varrendo ali a praça paga pela prefeitura e vou dizer para ela alguma coisa que tomaram por referência. Não. Ela está exatamente por ser usurpada por esses da cabeça. E aquela viúva do gasofilácio. No gasofilácio, já contei, é o lugar em que no templo de Jerusalém era acolhido os depósitos daquelas, de quem queria doar ao templo. Claro, essas doações, no momento, ficarão por constrangimento de alguém ter o que fazer. Se você vai numa igreja, por exemplo, tipo, eu lembro bem disso, como na igreja católica, que era muito comum nessa época, porque passava aquela pessoa com a cestinha e alguém tirava o dinheirinho no bolso. Claro, não vai nem mostrar a moeda. Se era R$2, tinha que fechar bem para colocar ali dentro. Agora, se era R$100, eu mostrava aberto. Estão compreendendo? Aí aqueles do lado não tinham o que pôr. Eu não tinha nem que voltar para casa. Eu estava dizendo, pegar algo ali de dentro para levar e usá-lo. Estão entendendo? Economia. Corte de Brasília. Filosofia. Teologia. Psiquiatria. Pedagogia. Como separar? Qual é o grau dos mestres? Quando está declarado um só mestre, um só senhor. Não vou mais em frente. Eu vou ficar por aqui.
Mas das imagens, ver se eu acho, talvez eu pudesse mostrá-lo. Deixe-me ver. Fez. Mostre a cara. Vamos ver se eu encontro. Vamos lá. Está aqui. Quero encontrar o pináculo do templo. O sumo sacerdote. Estou falando sério. Tem essa figura aqui. Duas figuras que eu guardei. E usei. Onde está? Onde está? Onde está? Tá vendo? Não apareceu. Apagaram o que eu falei. Só pode. Não tem sentido não estar constante se eu escrevi. Desagradou o Bradesco? O Google considerou que aquela proposição era imprópria. Então, meu julgamento tem que ficar escondido. Onde é que está? Talvez aqui. Se não tiver, pode crer que já esconderam. Então, tem coisa que vai ser dita, fica meia verdade, e assim por diante, vão acolher. O resto vão tirar. Olha, não tem mais. Tá vendo? Escrevi isso hoje. Tem mais. Quem lê? Para compreender. O que eu vou dizê-lo? O que eu vou dizê-lo? Vou me agradar da marca? Economia. Eu vou ficar por aqui. Já são 41 minutos. Compreendamos que o momento é de considerar a economia. Essa economia envolve a questão das indústrias farmacêuticas, de remédios ou medicamentos, envolve todo tipo de economia. Envolve as montadoras de maneira especial, porque elas se tornaram, de fato, um veículo referencial, como se não fosse o top de uma referencial de uma nação rica. Essa riqueza não é riqueza, não é verdadeira, ela é mentirosa. Então, isso é o momento de ser refletido. E assim vai se resolver a questão do clima. Vão impor aos outros que o façam. Aí tudo cai no seu devido lugar. É onde tudo fica conciliado. Então não há, de fato. É apenas sustentar o dor em heróis e pináculos de templos. Não há como sustentar. Não há como sustentar. E o mais grave é quando os que estão abaixo são usados por gado, que não entendendo o que está sucedendo, simplesmente sofrem a dor e vão lá fazer orações sem saber por que eles estão sofrendo daquela forma. Ficamos por aqui. Falaremos depois melhor em outra ocasião da economia ligada a Freud e ligado a jurisprudência ou direito. Direito são coisas separadas. Um só. Sobre a cabeça de todos.